Olá, 2, 3, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. De acordo com o horário que você está assistindo essa nossa videoaula, enfim, compondo aí o conteúdo programático, reta final. Adentramos agora a 9ª semana, enfim, aí da pandemia do coronavírus, enfim, junto ao nosso EVA, o nosso portal aí, enfim, onde é possível ter essa sintonia, onde alimentamos as nossas aulas no EVA e o aluno tem acesso aí ao conteúdo programático, enfim, e a respectiva evolução do curso, enfim, dentro da construção do saber jurídico de cada um de vocês. Bom, meus queridos alunos, aí a notícia é boa em relação aí à questão de saúde. Meu pai aí, que eu havia adiantado com vocês, enfim, na 8ª semana ele havia tido uma piora, estava na UTI, ele melhorou, saiu da UTI, inclusive saiu do hospital essa semana, enfim, então maravilha, já está aí de volta para a casa dele, enfim, em isolamento, é claro, os próximos 15 dias ele não pode sequer receber visita, então ele está lá em isolamento, mas aí recuperou, deu tudo certo, é um vencedor aí do Covid, dessa pandemia, certo? Maravilha, dando então continuidade nessa nossa conjectura aí de aulas, enfim, a notícia do momento é esse puxar de feriados, enfim, feriados aí, 11 de junho do Corpus Christi, 9 de julho também aí, um feriado de cunho estadual, que aí está para ser votado aí na Câmara dos Deputados do Estado, enfim, de iniciativa do Dória, e também tiveram aí feriados em São Paulo que foram puxados, mas aí voltado, enfim, ao Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, especificamente a São Paulo. Legal? Então, na seara jurídica, enfim, de prazos processuais, todos estão normais, não tivemos no nosso estado de São Paulo declarado o lockdown, então, vida que segue na seara jurídica de prazos processuais. E as nossas aulas já têm indicativo das provas, como serão realizadas as provas. Já saíram, inclusive, as datas de prova que eu vou falar aqui com vocês. Então já temos as datas de prova, vocês alunos acompanhem aí as respectivas datas de prova de acordo com cada disciplina. Temos também a modalidade dessas provas que serão feitas via portal do EVA para todas as turmas aí da Unital, enfim, não só do curso de Direito, enfim, mas do curso de Direito já balizado o cronograma aí, tanto de datas de prova como na modalidade das provas a serem realizadas via portal EVA aí por meio das atividades que o aluno pode alimentar. Adiantando também que a atividade ao final já sai ali, pelo menos das questões objetivas, já sai a conjectura e a nota do aluno, então para facilitar aí você, meu querido aluno, para você ter acesso já à sua nota de forma direta, ao concluir a avaliação, irei promover aí para todas as turmas também, já falo aí lato sensu, as provas nesse cunho, nesse momento de pandemia, aí questões objetivas direcionadas a você, meu aluno, em relação à consulta, enfim, é certo que não existe a possibilidade de controle, enfim, mas as atividades terão aí um lapso temporal, um período a ser aí realizado, enfim, e as questões são modificadas de aluno para aluno, certo? Então as questões aí são embaralhadas pelo próprio sistema numa modalidade randômica. Legal? Bom, beleza? Então com isso passamos aí essa primeira tomada inicial, introdutória da aula de hoje. Lembrando que a 9ª semana compõe aqui da data do dia 17 de maio até 23 aí de maio, enfim, é essa nossa 9ª semana, as aulas de 17 de maio a 23 de maio. Legal? Então vamos avançar agora ao conteúdo programático. Bom, então vamos lá, meus alunos do 5º A
continuando aí no nosso tópico número 10 do conteúdo programático, enfim, acerca da extinção dos contratos. Vimos na aula passada, aí na oitava semana, enfim, acerca da extinção dos contratos de cunho normal, atrelado aí à boa-fé, então a extinção normal dos contratos. Na aula de hoje, dentro do conteúdo programático, vamos aí lembrando do que vem contido na doutrina, enfim, que é mais amplo do que os próprios ditames legais, que a doutrina divide aí, então, e o ponto da aula de hoje fica acerca da extinção por fatos anteriores à celebração contratual. Então, a possibilidade de extinguir o contrato por fato já previsto, por fato já antecedente aí a celebração contratual, beleza? Bom, a título de prova aí, antes de adentrarmos então aos fatos antecedentes aí à relação contratual passíveis de extinção. Data de prova de vocês, turminha do quinto A, ficou para o dia 25 de junho a nossa prova. Então, dia 25 de junho, às 9h30 da manhã. Então, Direito Civil 4, a nossa prova, no dia 25/6, às 9h30 da manhã, via Portal EVA, onde o aluno vai acessar o Portal EVA e lá vai cumprir a atividade, vai realizar ali a respectiva tarefa e ao final já vai ter a sua respectiva nota também. Beleza? Então, tome nota aí no caderno, dia 25/6, 9h30, prova de Direito Civil 4, beleza? Bom, adentrando então ao conteúdo programático, extinção dos contratos, a segunda modalidade geral de possibilidade de extinção dos contratos permeia aí na divisão doutrinária de Maria Helena Diniz, Flávio Tartucci, enfim, Orlando Gomes, acerca da possibilidade dessa extinção por fatos anteriores à própria celebração contratual. Por fatos anteriores, ou seja, por fatos previstos de forma antecedente. Aí você, meu aluno que gosta de ter o caderno completinho, coloque a extinção dos contratos, abra um subtópico dizendo sobre a extinção dos contratos por fatos aí anteriores à sua respectiva celebração, beleza? E aí, dentro desse subtópico, fatos anteriores, vamos ter aí 3 subespécies dentro dessa conjectura de fatos anteriores. A primeira delas é da invalidade contratual. A invalidade contratual é relacionado então a problemas, a vícios aí na formação, naquele plano de validade contratual. Então é certo que dentro da teoria geral dos contratos, que vão aí dos artigos 421 a 480, não trouxe especificamente aí acerca dessa forma de extinção. Mas é certo também que a invalidade contratual está atrelada a questões de contrato nulo e de contrato anulável, ou seja, aqueles de nulidade absoluta, eivados então de problemáticas aí que por pura e simplesmente aquela problemática já gera a nulidade absoluta, ou também aí por aqueles contratos anuláveis, enfim, que aí é presente uma nulidade relativa, ou seja, passiva de anulabilidade, beleza? E aí é onde o legislador do Código Civil previu aí acerca de nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. Aí devemos voltar na parte geral do Código Civil, onde falamos de negócio jurídico, da invalidade do negócio jurídico. Temos aí o artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente capaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto, por motivo determinante comum a ambas partes, for ilícito, não revestir de forma prescrita em lei, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir a prática sem uma cominação, uma sanção. Então esses são os contratos tidos como nulo. Dando continuidade à nulidade contratual, também é observado o artigo 168 aí, as nulidades então
dos artigos anteriores, né? O 168 diz: as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Ou seja, questões de nulidade contratual podem ser alegadas aí por qualquer interessado. Aí está atrelado às questões públicas, inclusive, erga omnes para todos. Mas sem prejuízo, fizemos a leitura do 166 e é imperioso também o artigo 167 ser trazido a lume aqui. Porque o 167 assim contribui acerca das nulidades também dentro da invalidade do negócio jurídico, que vai ensejar aí a invalidade contratual. Estamos falando do plano de validade contratual, dentro da formação do contrato, por isso no aspecto antecedente contratual. Também é nulo o contrato, então, em termos com 167, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá, olha só o vício de linguagem, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, dentro da sua substância, dentro da formação dos contratos, é aí mantido a validade. Bom, haverá simulação quando nos negócios jurídicos é o que determina o parágrafo 1º. Aparentemente, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitirem, ou seja, um negócio simulado para ensejar e direcionar direitos para a pessoa alheia à relação contratual, para a pessoa alheia que efetivamente tenha direito aí a receber aquilo que fora pactuado dentro do contrato. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Então, o contrato eivado aí de vício, trazendo aí uma mácula, uma cláusula não verdadeira, aí enseja a sua plena nulidade. Beleza? E também, dentro da extinção prévia do contrato, da sua formação contratual, que pode gerar anulabilidade, temos aí os contratos, então, passíveis de serem anulados dentro da mesma diretriz da invalidade do negócio jurídico, porque o legislador do Código Civil não colocou isso dentro da teoria geral dos contratos, mas sim dentro da parte geral. Temos o artigo 171, que fala, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico. Então, quando é anulável o negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente, é o inciso 1 do artigo 171, e o inciso 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então é passível de anulabilidade, ou seja, é necessário aí que haja a interpelação, que seja questionado a cláusula contratual. Nulo de pleno direito, a nulidade absoluta é aí direto, é geral, o contrato é nulo. A anulabilidade é quando tem um respectivo questionamento, aquela parte que se sente prejudicada, enfim, venha questionar. Se ela não se questiona, aí é permeado como válido, beleza? Mas é passível então a anulabilidade, eventualmente no caso da relação de um contrato, onde você firma esse contrato, você aceita esse contrato, mas você estava com uma arma apontada na sua cabeça em plena coação, certo? Então, ou o que você assina, enfim, decorreu de um erro, você estava em estado de perigo, lesão, fraude, plena coação, são os ditames aí do artigo 171 que ensejariam de forma clara a possibilidade de esse contrato ser anulado. Então, dentro da primeira diretriz do espectro da possibilidade de extinção do contrato por questões antecedentes, temos aí a invalidade contratual, que ela se dá no caráter da formação da validade do contrato. Esse contrato é inválido quando ele então permeia as nulidades do artigo 166 e 167 e a anulabilidade do artigo 171. Beleza? Vamos agora avançar para a cláusula de arrependimento. Professor, o que seria essa cláusula de arrependimento? É a mesma cláusula de arrependimento contida lá
de forma legal no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, aquela possibilidade então de eu comprar aí eventualmente um produto e não em loco, enfim, uma compra eventualmente pela internet, uma compra remota, e aí eu tenho o direito de arrependimento nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, nessa relação comercial, de até 7 dias. Quando o produto chega, eu devolvê-lo? Não. A cláusula de arrependimento antecedente à possibilidade então de extinção do contrato é porque ela vem prevista dentro da estrutura contratual, ou seja, dentro do negócio jurídico, dentro do contrato que é formulado, existe ali uma cláusula gerando a possibilidade de arrependimento por ambas as partes contratantes. E aí nessa cláusula de arrependimento, ela dá a possibilidade de forma unilateral, ou seja, com interesse de apenas uma das partes contratantes, de forma unilateral, que essa parte venha se valer da cláusula de arrependimento e aí gere a extinção contratual. E essa cláusula, porque é uma extinção antecedente, porque eventualmente o contrato já pode estar em curso, porque ela veio prevista de forma antecedente, ela veio quando da previsão da celebração contratual, colocando então, findo aí o negócio jurídico, gerando ele extinto por meio da cláusula de arrependimento, se uma das partes acaba aí por desistir do contrato. Essa intenção, essa presunção aí de aniquilar o negócio jurídico por meio da cláusula de arrependimento, ela é remontada na própria estrutura contratual. Professor, o que é remontado na própria estrutura contratual? Ela já vem no próprio bojo contratual, ou seja, quando da formulação do contrato já há a inclusão da cláusula de arrependimento, e essa é a segunda modalidade aí, antecedente, segunda subespécie aí da possibilidade de aniquilação, de extinção do contrato por forma antecedente, por previsão antecedente. E agora vamos adentrar a terceira subespécie, enfim, que é a cláusula resolutiva expressa. Muita atenção na cláusula resolutiva expressa, essa vem inclusive escrita como ponto 10.2 aí do seu conteúdo programático, e essa cláusula resolutiva expressa, ela vai conter, na verdade, uma possível leitura do futuro. O que é uma possível leitura do futuro? Essa cláusula resolutiva expressa deve vir expressamente pelo próprio teor dela, porque ela pode se dar de forma tácita, e eu já vou adiante falar da questão tácita. Pode ter aí a cláusula resolutiva tácita e a cláusula resolutiva expressa. A cláusula resolutiva expressa vai vir aí expressamente no bojo contratual quando da sua celebração, prevendo um evento futuro e incerto, que caso aconteça esse evento futuro incerto, ou seja, essa condicionante durante a estrutura e a continuidade do contrato, esse evento futuro incerto pode ensejar aí a resolução do contrato. Por isso é a cláusula resolutiva expressa. É indicado no contrato uma cláusula que vai por fim, vai extinguir o contrato expressamente. E essa cláusula vai prever aí um evento futuro e incerto. Professor, você falou também da cláusula resolutiva tácita, ou seja, é aquela que quando da estrutura do contrato, o próprio permear e a natureza do objeto que é contratuado, que é pactuado dentro do contrato, já dá o ensejo que caso ocorra um evento futuro incerto, num molde, enfim, de certa magnitude, venha impossibilitar o cumprimento do contrato. Mas ela não veio expressamente contida no contrato. Então, como fazer, professor? Por meio de ação judicial. Bom, então por meio judicial, por meio de ação judicial, pode ser declarado a cláusula resolutiva tácita, ou seja, é levado ao Poder Judiciário
para que haja então uma discussão e venha a ser resolvido aí se aquela cláusula não contida expressamente no contrato, mas dentro da estrutura contratual do que era pactuado, na verdade já existia de forma tácita uma previsão de um evento futuro incerto que poderia macular e ensejar aí o fim do contrato, extinguindo então o contrato. Então, o que é importante termos aí com cláusulas antecedentes dentro da divisão doutrinária? As 3 subespécies dentro da formação contratual. A primeira, quando então a invalidade contratual, porque dentro da estrutura do contrato houve aí nulidade e anulabilidade, artigo 166, 167 falando de nulidade e o 171 falando de anulabilidade, ou seja, na formação do contrato, no plano de validade contratual, já havia ali um vício, então o contrato é eivado de nulidade absoluta ou eivado de nulidade relativa. Dentro da previsão inicial antecedente também a segunda subespécie é o arrependimento, a cláusula de arrependimento, que ela vem contida quando do início do contrato, quando da celebração contratual, onde uma das partes unilateralmente pode denunciar o contrato, pondo fim a ele. E a terceira, a cláusula resolutiva, já indicando uma condição, um evento futuro, incerto, enfim, que pode ensejar a extinção contratual de forma expressa, previamente pactuado, ou tacitamente, quando, devido ao objeto e estrutura do contrato, haja aí uma previsão, um enlace acerca disso. Beleza? Com isso encerramos aí mais um dos tópicos da extinção dos contratos dentro da segunda vertente. Nas próximas aulas vamos falar de extinção por fatos, então, posteriores à celebração do contrato, ou seja, uma vez já celebrado o contrato, o que pode vir a ensejar a sua extinção, e também na outra aula, depois a extinção por morte, então a morte colocando fim aí ao contrato. Beleza, meus queridos? Espero que tenham uma ótima semana. Já vão adiantando, estudando para as provas, enfim. Lembrando que a nota de trabalho de vocês já está publicada no portal Mentor Web. Aquele aluno que não fez ainda atividade pode fazer até o final dessa semana, enviando aí no andré.asaugustinho@unital.br. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Eventuais dúvidas, canto superior direito aqui do nosso portal EVA.